Expedição Bé Brasil, oportunidade de conhecermos mais um elo da cadeia produtiva da ovinocultura aqui no estado do Paraná. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de mostrar mais uma universidade, a Universidade Estadual do Centro-Oeste, aqui no estado do Paraná, Unicentro. Estou aqui com o professor Luiz Gonzaga, com estudantes do curso de Medicina Veterinária. Professor, obrigado por receber a Expedição Bé Brasil. É um prazer a gente estar aqui, o prazer estar com vocês aqui para a gente poder ter essa oportunidade desse bate-papo. Em primeiro lugar, professor, eu queria que o senhor fizesse para a gente uma contextualização da Unicentro, né? Como veio o curso da Unicentro, que curso das áreas agrárias, como é que está a ovinocultura dentro do contexto da universidade. O prazer é nosso, Luciano, receber a Expedição Bé. Na verdade, mais do que receber, ser incluído nesse hall de visitas, né? Prazer é nosso. A gente sabe que a agenda é cheia e para nós da veterinária é muito importante ter essa interação com um projeto de alcance tão grande, né? A gente tem acompanhado aí nas redes sociais. Eu creio que a ovinocultura, dependendo da sua presença, ela será um antes e um depois da Expedição Bé Brasil. Porque está assim, repercutindo nacionalmente e fora do Brasil, né? E nós da Unicentro, num trabalho modesto, nós temos aí um grupo de alunos interessados na atividade e a nossa opção, até por uma questão estrutural, uma questão de não termos o setor de ovinocultura estruturado na Unicentro, a nossa opção é por extensão, é fazer a extensão universitária por meio de atendimento a algumas propriedades cadastradas, selecionadas e cadastradas. Isso se dá por demanda, o produtor nos procura e dentro da demanda a gente vai montando uma agenda para fazer o acompanhamento dessas propriedades. Professor Unicentro, quais os cursos de áreas agrárias que tem hoje dentro da Unicentro? A Unicentro é uma instituição relativamente nova, mas eu costumo dizer que nova na fundação, na formação de profissionais, mas bastante veterana na qualidade dos alunos profissionais que ela entrega no mercado. Ela está situada em Guarapuava, tem campos em outros lugares do Paraná, como Irati, que tem engenharia florestal, tá? Mas aqui em Guarapuava nós temos o curso de Medicina Veterinária, o curso de Agronomia e o curso novato, que é um curso tecnológico em Big Data, né? Que é novo na instituição. A veterinária tem aí 25 anos de existência, tá? E como é centralizado no centro da cidade, ali ela tem uma localização muito fácil e toda a estrutura de apoio, os laboratórios, a clínica médica veterinária, a estrutura de animais silvestres, selvagens, a leiteria, o confinamento, a parte de produção e conservação de forragem, a parte da agronomia, os campos experimentais, as estufas, é tudo a 100, 200 metros da sala de aula. E a logística fica bem facilitada para o aluno, né? Isso então permite, se o aluno está em sala de aula e uma vaca entrou em trabalho de parto, é possível ele acompanhar em tempo real, dá para sair da sala e acompanhar. E o grupo de estudo é um instrumento é uma oportunidade para aqueles alunos que têm interesse na ovinocultura e na caprinocultura em aprender, né, tanto dentro da universidade, mas também a oportunidade maior, Luciano, é o que nós aprendemos com as vivências com os produtores rurais, com os tratadores, com as exposições agropecuárias que nós frequentamos, né? Eu sou um dos inspetores técnicos da Arco já há 21 anos e tenho procurado levar meus alunos nas exposições agropecuárias nas quais eu sou escalado para fazer julgamento, principalmente julgamento de admissão, que é o que eu faço. E também isso é uma oportunidade de aprendizagem para os alunos e que tem construído, né, uma aprendizagem. Como é que está para vocês essa experiência? Fala um pouquinho para a gente aí desse grupo de estudo. Eu queria que vocês se apresentassem, cada um de vocês, em que período que vocês estão, né, e a origem de vocês, se são aqui da região, de outras regiões do estado. Fiquem à vontade. Bem, eu me chamo Maiara Naibuk Pouzin, eu estou no 3º ano de Medicina Veterinária na Unicentro, eu estou no grupo do GAECO desde o meu 1º ano, então muitas coisas que eu tive contato com ovinos e caprinos eu não tive
se eu não tivesse dentro do grupo, como, por exemplo, essas exposições, ou então até na parte de transporte dos animais, a parte de você saber morfologicamente como ele é e quais as outras características que você espera, né? Por exemplo, a idade, se já deve ter parto ou não. E eu estou muito feliz com o desempenho do nosso grupo e eu espero cada vez melhorar mais. Eu me chamo Rubia Barancelli, eu sou de Francisco Beltrão, lá do sudoeste do Paraná. E assim como a Mayara falou, no grupo a gente vivencia uma coisa que a gente ia vivenciar só lá no 4º ano, quando fosse fazer a matéria de ovinos, e nem tudo a gente ia ver na matéria de ovinos igual a gente vê aqui. Eu estou no grupo desde junho do ano passado, então desde o 1º ano também. Faz um ano que estou no grupo e nesse um ano a gente vai aprendendo sempre coisas novas nas visitas que o professor leva a gente, nas feiras, em tudo. E também a gente vai aprender muito mais agora na prática que a gente vai fazer hoje, sempre procurando ter sempre mais conhecimento nessa área. Oi, meu nome é João Victor, eu estou no 1º ano de Medicina Veterinária, entrei esse ano. Entrei no GAECO também esse ano, quando eu já ingressei na faculdade. Já tinha tido experiências com ovinos, mas só foi quando eu fazia técnico. Mas quando eu entrei no GAECO, pude aprender mais e aprofundar uma área que eu tinha muito interesse. E cada vez estou aprendendo mais e interagindo mais com uma área que eu tenho interesse. Eu me chamo Maria Fernanda Trindade, eu ingressei na veterinária em 2021, então estou no 4º ano. Eu comecei a participar no GAECO em 2022 e já tive a oportunidade de atuar como bolsista do grupo. A vivência da extensão rural ela é muito importante para nós, acadêmicos, porque ela não consiste apenas em levar mais conhecimentos técnicos aos produtores, mas sim a gente absorver como é a comunidade da ovinocultura na realidade. Porque a gente vê que a literatura ela abrange a ovinocultura de uma forma, a gente vê que a prática ela sempre está no futuro. Então, assim, tem pesquisa, tem diversas ações acadêmicas e empresariais que avança a tecnologia da ovinocultura e que, vivenciando isso com os produtores, a gente consegue perceber como está atualmente e como a gente pode melhorar. E o grupo de estudos, ele é uma ferramenta muito importante na nossa vivência, no nosso desenvolvimento pessoal, no nosso desenvolvimento acadêmico, porque a gente adquire diversos conhecimentos que não seriam possíveis dentro de uma sala de aula enclausurada, né? E nosso desempenho no grupo é muito bom porque a gente se dá muito bem, a gente faz várias atividades juntos na ovinocultura, a gente foi para exposição, a gente foi na Expo Engá no passado, podemos conhecer o campus de zootecnia de Maringá, que é a casa do professor, que foi uma vivência muito interessante. É um prazer, meu nome é Arthur Schulze, sou daqui de Guarapuava mesmo, sou filho de produtor rural, produtor de ovinos, propriedade situada no Turbo, e eu ingressei na veterinária justamente para auxiliar a minha família, justamente para eu com certeza me mudar para lá quando sair da graduação, se Deus quiser, e colocar em prática tudo que eu aprendi. Eu não tinha um conhecimento do grupo, né, inicialmente, estou no 2º ano da faculdade, ingressei ano passado. E ano passado, quando eu conheci o grupo, né, quando chegou a meu conhecer o grupo, eu já não perdi tempo e já ingressei, né, porque é justamente o que eu estava buscando na veterinária, era buscar soluções para aplicar na propriedade da família, né, de ovinocultura. E já me apaixonei ainda mais na atividade. Vejo que é uma atividade que tem muito o que avançar no Paraná. E, cara, o grupo tá me auxiliando demais. Eu tô conseguindo colocar muita coisa em prática já na propriedade e tô apenas no 2º ano, né? Então, eu espero mais atividades, né? Mais projetos de extensão, né? Que é algo muito importante, é um tripé da universidade, né? Ensino, pesquisa e extensão. Exato. E eu acredito que o grupo de apoio, ensino e extensão que aprendo com ovinocultura da Unicentro atua nessas 3 áreas, principalmente na extensão. Bacana, a gente pode ver aqui um grupo bastante heterogêneo, né, com fases diferentes aqui dentro do curso. Eu queria também ter um outro detalhe da participação dos grupos, que eu acho que o professor também na dinâmica tem provocado com vocês, que é a relação interpessoal, né, entre o grupo, porque vocês têm atividades dinâmicas de participação do grupo, e também com os produtores, com os tratadores. Como é que é essa experiência da relação interpessoal e vocês utilizarem isso na formação profissional? A nossa relação eu considero muito boa.
E essa relação é importante porque lá no mercado de trabalho a gente não vai estar sozinho, a gente vai ter que aprender a trabalhar em grupo, aprender a falar com os produtores, aprender a se comunicar, e no grupo a gente já vai aprendendo isso desde o começo. Por exemplo, a maioria aqui está desde o começo da faculdade dentro do grupo. Então, desde o primeiro ano, você já vai tendo ali um contato com os produtores, você vai aprendendo como se comunicar com eles. Nas feiras, a gente consegue fazer o network com empresários, e uma pessoa que talvez algum dia vai te ajudar a te colocar dentro de uma empresa. Então, isso é muito importante, que a gente aprenda a se comunicar, né? Essa vivência tem sido interessante e importante na formação profissional de vocês. Ela é uma troca, né? E na formação profissional, né, como você comentou, né, você está no segundo ano, começando, mas já colocando muita coisa em prática. Para vocês tem sido essa experiência também? Sim. Né, de colocar em prática, de vivenciar? Sim, lá na minha casa, né, faz tempo que eu tô falando pro pai pra não tinha que colocar um rebanho lá, né? Só que agora a gente tem muda pequena de árvore, então não dá certo, né? E é no terreno inteiro, então não sobra um espacinho para as ovelhas, né? Mas sim, toda coisa que o professor fala, ou que os instrutores falam, os produtores falam, já dão um jeito de anotar ali, para daí no futuro eu usar, ou então eu falar para algum vizinho, para algum amigo, olha, em tal lugar fizeram assim, vamos fazer também? E é essencial, assim, para mim. Professor, esse é um dos papéis da universidade, a formação profissional, formação pessoal, a criação de talentos e competências, né? Despertar talentos, buscar as competências, né? E ter a oportunidade dessa formação profissional prática, né? Quer dizer, o Unicentro traz uma vertente que muitas universidades muitas vezes não têm essa vivência prática. Como é que o senhor vê isso pós-universidade, os egressos da universidade, como é que você tem visto a atuação desse pessoal no campo, depois da passagem pelo Unicentro? Olha, a gente tem dados concretos, a gente encontra né, os alunos aí, ex-alunos. Essa semana mesmo eu estava lá na AgroLeite, você está na Expo Londrina em abril, está na Expo Maringá em maio, você está lá no Show Rural em fevereiro, e aí a gente encontra com os ex-alunos, todos ou estão bem empregados, ou estão com seu negócio montado, empreendendo, né, e mostrando assim uma evolução muito rápida, inclusive na construção do patrimônio, ganhando bem. E aí quase, você olha para trás, são grupos que participaram, são alunos que participaram de monitoria, participaram de grupo de estudo, participaram do PET, né, foram bolsistas, enfim, aqueles alunos que as 24 horas do dia realmente são otimizadas. Foi importante também dizer o nome do grupo, né, que as pessoas confundem com GAECO, né, que é um grupo do Ministério Público, que faz investigação. O nosso é o GAECO, tem o U no final, que é o grupo. Deixa de investigar, né? Não deixa de investigar, porque a gente vai na propriedade, ajuda a fazer o diagnóstico, né, os pontos fortes, os pontos fracos, né, as oportunidades e as ameaças, e traz isso para uma discussão e vai em busca da solução conjunta. Então, o GAECO, que é o Grupo de Apoio, né, Ensino e Extensão, em Caprinos, a gente não pode deixar o Caprinos de fora, tá? E Ovinocultura da Unicentro. E a gente tem dado visibilidade ao nosso trabalho também por meio da organização de eventos, né? Gostaria que vocês até comentassem sobre os eventos que a gente tem feito, evento de extensão rural. Bom, então, quando eu ingressei em 2022 e participei do grupo de estudos, a gente já foi fazer um dia de campo, foi em São Mateus do Sul. Nós fizemos na segunda metade do ano, e lá nós montamos um material didático para fazer umas explicações sobre... nós se dividimos em grupos, se não me engano foram 4 grupos. Então, um falou sobre pastagem, o meu grupo falou sobre aplicação medicamentosa, sobre identificação da idade dos animais por estimativa. Então, foi uma prática extremamente interessante, porque além da gente aprender, eu tinha acabado de entrar no grupo, então a gente teve que fazer uma prática para eu aprender sobre o que era, para depois ensinar aos produtores. E também a gente consegue ter esse desenvolvimento de comunicação, porque nós conversamos com os donos da propriedade, nós conversamos com quem tem interesse em iniciar uma ovinocultura ou quem já está em uma ovinocultura. E um outro exemplo de evento que nós fizemos em junho, neste ano em parceria com a Cresol, nós trouxemos palestras, foi algo um pouco mais técnico, então foram temas em torno da reprodução, da produção de leite e derivados em cabras, e também foi sobre clínica, um pouco de clínica, né, sobre
sanidade de rebanho, com a professora Elô, que também está dentro da nossa universidade. E foi algo extremamente interessante, porque a gente teve que fazer planejamentos que normalmente nós não pensamos, né? Como que gestão de horários, questão de coffee break, como nós vamos fazer, como que a gente vai... Questão de gastos também, né? Planejamento de gastos econômicos. Então foi bem interessante, porque a gente participa como um grupo em todo, e cada um tem a sua função, fazemos divisões de função, cada um trabalha da melhor forma. E é extremamente interessante porque a gente consegue desenvolver essa comunicação, essa gestão de grupo e tudo mais, e é bem interessante. Isso é algo que foi bom a Maria Fernanda falar, que também a organização de eventos no agronegócio, e por que não na cadeia produtiva da carne ovina e de outros derivados, muitas vezes faz o trabalho da pata, né? Põe um ovo grande e não comunica, né? Então nós no grupo de estudo a gente está tentando fazer o trabalho da galinha, né? Fazer um trabalho que não é grande, mas dando uma visibilidade, né, de resultados. E para os alunos, essa aprendizagem no planejamento, organização, realização de um evento, também é formação profissional. A gente sabe que o mercado aí fora tem um grande espaço para empreender na área de eventos. As passagens, os maiores eventos hoje no país são ligados ao agronegócio, né? Sim, as grandes feiras que movimentam, né, milhões de reais, que trazem um público bastante seleto e muito focado, são os eventos agropecuários que têm movimentado, né, de uma certa forma também a economia. E profissionais que precisam de atuar de alguma forma, né? Isso é importantíssimo, porque muitas vezes perde-se esse olhar de que organizar um evento é gestão, é administração. E uma outra forma, Luciano, o pessoal que está assistindo a Expedição BE Brasil, é que a gente também, os alunos, escrevem sobre isso. Então, ocorrem as publicações, né, dos resumos. Agora mesmo nós estamos aí, sexta-feira, última, eu estou atrasado com as correções dele, porque fui para Agroleite, fui para dar palestra em São Mateus do Sul, enfim, estou meio atrasado. Mas vamos publicar todo ano, os alunos publicam os resumos, estudos de caso. Os resumos são fruto das vivências que os alunos adquirem nas propriedades. Agora mesmo a Maiara voltou ali para fazer um vídeo do caso de um caprino, né, que tem uma característica na estrutura óssea da cabeça e de boca, porque ela quer aprofundar um pouquinho isso. Então a ida a campo também desperta. E aí pode ser que saia daqui alguns pesquisadores. Uma coisa interessante que eu queria também, né, explorar com vocês, aproveitar essa oportunidade, daqui a pouco nós vamos estar lá no campo para ver algumas atividades de vocês. Como é que vocês têm percebido esse feedback dos produtores onde vocês atuam? Né, onde vocês têm tido a oportunidade de estar presentes, de conversar, como o caso da Maiara, que verificou um problema, vai levar esse problema ao conhecimento, né, da academia, pesquisar, investigar e depois trazer isso de volta para o produtor. Como é que tem sido, na percepção de vocês, esse feedback? No meu ver, o maior feedback que a gente tem dos produtores é eles comparecerem nos eventos que a gente faz. Então, os eventos que a gente faz e organiza, a gente manda esse convite para os produtores e eles comparecem. Então, para mim, esse é um dos maiores feedbacks que a gente tem deles, a presença deles nos eventos. Que é uma credibilidade do grupo, né? Mas ele perguntou em relação à prática mesmo, que vocês estão indo, né, nas propriedades que vocês têm tido a oportunidade de assistir, de fazer extensão, como é que vocês percebem, né, a percepção de vocês em relação ao produtor? Recebe bem, fica satisfeito com o resultado, busca depois com vocês têm tido a oportunidade também de levar, né, de retorno, como o caso, por exemplo, desse exemplo que a Maiara, o professor comentou da Maiara, como é que tem sido isso? Então, a partir também do ciclo de palestra que a gente fez, a gente tem contato com muitos produtores. E muitos desses produtores entraram em contato com não só o nosso grupo, como outros grupos, para a gente fazer visitas e acompanhar lá eles. Okay. E eu acho que isso é o melhor feedback que a gente pode ter, eles confiarem na gente, para a gente poder aprender e poder ajudar eles também nisso, sabe? Então, acho que essa troca que tem entre aluno e produtor e a confiança que eles têm para a gente poder ir até a propriedade, sempre bem atendido, sempre recepcionando a gente muito bem. Uma outra questão também é que, como a gente percebe que a proprietária ela tem interesse em ver a nossa prática. Então,
Enquanto a gente estava lá explicando para o produtor como que faz uma aplicação para vermífugo, por exemplo, você percebe que eles estão prestando atenção, eles estão curiosos, eles perguntam, eles questionam, mas por que dessa forma? Na minha propriedade eu faço assim, tá certo, tá correto. E a recepção deles também na propriedade, que eles fazem pra gente na propriedade. Então a gente chega, eles são bem receptivos, eles conversam, eles gostam de fazer perguntas sobre. Eu vi que tem uma ovelha nossa que tá dessa forma, que pode ser, porque eles sabem que eles confiam de certa forma no nosso trabalho. Eu queria até aproveitar para dar um testemunho, professor, porque eu tive a oportunidade de estar lá com o Gregório e com a Maria, Cabanha Faxinal, que vocês fizeram o dia de campo, né, e eles relataram, né, da satisfação de ter o dia de campo realizado na propriedade deles, do resultado da propriedade, em que pese, né, uma tempestade, um temporal durante o dia de campo, mas vocês tiveram, inclusive, a habilidade, né, de adaptar, de organizar, para que mesmo assim pudesse realizar. Eu trago vocês aqui, né, o testemunho dos próprios produtores da satisfação de ter tido vocês na propriedade deles. Um abraço a Gregório, Maria, Cabanha Faxinal, lá em São Mateus do Sul. Professor, melhor do que falarmos aqui é ir para a prática, né? Sim, nós vamos ter a oportunidade de visitar uma propriedade hoje, que também é um produtor parceiro, não é isso? E dizer, aproveitando o gancho aí, tanto do Gregório, da Maria, né, o pessoal da Secretaria de Agricultura de São Mateus do Sul, na pessoa do Osmir, na época, que era o secretário, foram extremamente solícitos em apoiar a nossa iniciativa, porque foi a 150 quilômetros de Guarapuava, né, foi um desafio, tinha aluno de primeiro ano, né? Então foi tudo muito assim, ó, na coragem, né? Foi 4 sacos de preguiça por um de coragem. Foi 4 sacos de preguiça por um de coragem, né? E fizemos, e o resultado foi positivo, tanto é. Eu tive dando uma palestra lá quinta-feira e até disse na abertura que provavelmente esse evento que está ocorrendo lá tem um vínculo com a nossa ida lá em setembro de 2023, né? Desdobramento, né? Então é isso, agradecer aí a Expedição Dé Brasil por essa oportunidade, dizer que a Unicentro está de portas abertas, né? A veterinária e os demais cursos da Agrárias, tá? E estamos felizes de recebê-los aqui. Nós vamos agora para a prática, para ver realmente se a moçada está sabendo fazer o dever de casa. Porque aqui na mesa está tudo bonito, tudo tranquilo, todo mundo falando dar nota hoje. Agora nós vamos ver na prática, prova prática, né, tendo a oportunidade de fazer esse trabalho de extensão, né, vendo exatamente o propósito que o Unicentro se coloca nessa inter-relação entre produtores, estudantes e a formação profissional. Só para não deixar de dizer, também eu quero agradecer publicamente o apoio da Uvinopar, né, na pessoa do presidente, de toda a sua diretoria, e o apoio da Arco, né? Eu tenho dito que o meu vínculo com essas duas instituições tem facilitado muito essa interação com os produtores, tanto em nível de propriedade rural, quanto em nível de exposições agropecuárias. E também algumas empresas, né, que quando a gente busca um patrocínio, elas estão aptas, acreditam na gente. Então, o nosso agradecimento de público à Uvinopar e à Federação da Agricultura, né, o evento que nós fizemos ano passado na Capão Redondo, do Rodolfo Botelho, presidente do Sindicato Rural, foi uma amostra disso. A Cooper Aliança, que sempre tem nos apoiado, né, naquele evento ela doou 2 carcaças para demonstração prática. Então é muita gente para agradecer, então vou parar por aqui para não comprometer. Aproveitando, um abraço ao Jorge, nosso presidente do Uvinopar, e de Mundo, presidente da Arco. Vamos para a prática para ver se vocês estão realmente afinados. Bora lá? Bora lá para a gente entender esse processo. Nesse ciclo que conhecemos como vida, nascemos e crescemos. Conquistamos o nosso espaço, a nossa terra, o nosso chão. E muito antes do amanhecer, já estamos de pé, com disposição e sorriso no rosto para conquistar o nosso sustento, com a confiança de ter com quem cooperar. Cooperação que nos orienta a escolher o melhor para o rebanho e para a lavoura, nos dá segurança para fazer nossos negócios e nos permite focar na nossa vocação produtora. Ah, como é bom contar com uma cooperativa que me ajuda nos bons momentos, mas principalmente me ampara nos momentos de dificuldade. São mais de 70 anos dessa linda história. E como
tudo cresceu por aqui. Hoje, atuamos nas cadeias de carnes, leite, batata e agrícola. É essa força que nos une e nos permite alcançar grandes conquistas. Aqui na Castrolanda, nossos pilares são bem definidos. Acreditamos na força do trabalho e da educação e temos fé em um futuro cada vez mais promissor. Encontro na cooperativa, segurança financeira e conveniência de poder contar com vários serviços. Dessa forma, fico mais tranquilo e posso dedicar mais tempo para minha propriedade e minha família. E pensar que o sonho dos pioneiros holandeses deu mais que certo, hein? E continuamos crescendo rumo ao horizonte, porque o futuro construímos hoje. Castrolanda, cooperando com quem faz o agro acontecer. Nós estamos aqui na Chácara Camila, centro do Paraná, município de Turvo, próximo a Guarapuava. Eu sou o professor Luiz Gonzaga, da Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, nos cursos de Medicina Veterinária e Agronomia. E estamos aqui com os alunos do projeto de extensão Pro Ovinocap, e esses alunos parte do grupo de estudo de ovinos e caprinos. É um grupo que se dedica já há 5 anos à extensão universitária. Então, o nosso trabalho é fazer essa ponte entre o conhecimento, as tecnologias, as informações com os produtores rurais. Então, hoje aqui na Chácara Camila, a chácara do Emílio, né, que gentilmente está nos recebendo, mas historicamente nós já participamos dessa propriedade aqui, tanto fazendo a parte de avaliação de condição corporal, avaliando a parte de parasitose, fazendo a parte de casco, e também nós temos um outro grupo dentro da universidade, que é o GERAL, é o Grupo de Reprodução Animal, coordenado pela professora Carla Moya, tá? E também o professor Rodrigo Tortorella, que vem junto nessa empreitada, e aí geralmente é feito toda a avaliação reprodutiva, inclusive com aparelho de ultrassom, para fazer diagnóstico de ultrassom, avaliação dos reprodutores, e assim por diante. Então, assim, é com grata satisfação que nós recebemos aí a expedição BER para poder mostrar um pouco do nosso trabalho. Professor, dentro desse tripé das instituições, ensino, pesquisa e extensão, né, o trabalho aqui, além da formação profissional, a extensão de uma forma bastante aplicada com os produtores, trazendo a oportunidade para os alunos aplicarem a teoria efetivamente na prática, né? E é um reverso também com a formação profissional, né? Muito bem abordado, Luciano. Nós entendemos que aquela ideia de que na prática a teoria é outra pode até ser verdade, desde que durante a vida acadêmica, né, o aluno não tenha vivência. Então, para o aluno que tem a vivência, como é o caso dos alunos da veterinária e agronomia da Unicentro, nós entendemos que a prática durante os 5 anos permite quebrar esse tabu de que na teoria a prática é outra. Teoria e prática conversam o tempo todo, né, uma complementa a outra. Tá? E é isso que nós pretendemos hoje mostrar para a Expedição BER, fazendo aí um trabalho de avaliação, por exemplo, da condição corporal, da condição avaliação da mucosa de olho pelo método de Famacho, um pouco de casqueamento e, principalmente, mostrar um pouco da questão da identificação dos animais, né? Que é a questão do controle zootécnico, porque se não identifica, não se administra. E os alunos estão aptos a fazer esse trabalho, até porque a gente atende várias outras propriedades, principalmente no centro e no sudoeste do Paraná. Perfeito. Oportunidade de conhecermos aqui o trabalho de extensão. Vamos lá para entender a dinâmica e o dia a dia desse trabalho. Bora lá, mão na massa? Mão na Bora massa. lá para começar a entender agora esse trabalho sendo feito aqui. Sabemos que para uma ovinocultura funcional, moderna, é muito importante a identificação dos animais. Nós temos vários métodos de identificação. Desde um método mais simples, que pode ser improvisado na propriedade, como um cordão com um número, seja comprado na casa agropecuária, seja uma plaquinha de alumínio marcada com
demarcador de número, o brinco na orelha, né, que pode ser utilizado com esse alicate ou com outro modelo, pode ser colocado na orelha, brincos de várias cores, né, de vários modelos, sempre priorizar para ovinos os brincos menores, né, para que fique melhor acomodado ali na borda da orelha. Mas hoje aqui, na Chácara Camila, nós vamos estar fazendo uma identificação utilizando o método de tatuagem. Tá? Esse é um método barato, porque você compra o tatuador e o conjunto de número e letras uma vez só, e isso aqui dura uma vida. Esse aqui, por exemplo, tem 25 anos que eu tenho esse conjunto. Tá? Esse aqui tem uns 15 anos, mas esse alicatinho aqui, por exemplo, tem 25 anos. Tá? Então, é um investimento que você faz aí, 350, 500 reais, e dura uma vida. E a tatuagem, ela é também para toda a vida. O brinco, o colar, perde, você tem dificuldade de reconhecer o animal. Aqui não. Tá? Existem outros métodos, né, como chip e tudo mais, que não é ainda empregado em grande escala, em pequena escala. Os pequenos produtores geralmente trabalham com esse método do brinco, predominantemente, ou colar. E nós aqui hoje, numa prática, numa propriedade que a gente já acompanha, vamos identificar aí uns 2, 3 animais para efeito de mostrar a importância desse método. Professor, um dado interessante aqui, importante a gente destacar, é a escrituração zootécnica, né? Quem não anota, não gerencia, né? E começa pela identificação dos animais, né? Muito bem lembrado, Luciano. Não se administra aquilo que não se conhece. Se eu não identifico, eu não sei, né, o que está acontecendo com aquele animal. Qual foi a data de parto, quando foi desmamado, qual o peso do cordeiro ao desmamar, qual o peso do borrego ao ir para o abate, né? Porque tem a manchinha preta, tem a ponta da orelha escura. Esse método não funciona. Tá? Não sabe quando foi dosificado, quando aplicou um vermífugo, quando aplicou uma vacina contra uma coccidiose. Tá? Então, assim, a identificação, se de nada você fizer, não tiver planilha, não tiver aplicativo, né? Existe no mercado hoje vários aplicativos gratuitos, as instituições públicas, Embrapa, etc. Né? Tem também aplicativo da iniciativa privada para poder fazer gerenciamento de rebanho de ovinos. Mas todos eles pressupõem uma boa identificação dos animais, tá certo? Então, João, né, um dos alunos, juntamente com o Arthur, pegue lá um dos animais, né? São animais que não estão tatuados, né? São animais que vieram provavelmente do Rio Grande do Sul, e a gente vai observar que eles têm piques na orelha, né? Como fosse o método australiano, e que é uma forma de identificação da propriedade de onde vieram esses animais. Então, dando continuidade à importância da identificação dos animais, a título de demonstração prática para os alunos, tá? Nós vamos identificar esse animal. Esse animal ele não tem nenhuma identificação na orelha ainda, tá? É daquele lote que chegou, foi adquirido. E aí o primeiro passo que nós recomendamos é fazer uma boa, põe a palma da mão debaixo do queixo do animal aqui, é fazer uma boa limpeza, né, da orelha. Por quê? Para tirar essa sujidade aqui, e quando a tatuagem for aplicada e cicatrizada, fica fácil de visualizar. Então a gente limpa bem a orelha, nesse caso nós vamos identificar na orelha, na orelha esquerda, e vamos aproveitar para limpar a orelha direita também, sempre de dentro para fora, não é fazer esse ida e volta, de lá para cá sempre, tá? Porque nós vamos aproveitar para mostrar a identificação também como se fosse a identificação de um animal certificado, que é o protocolo da ARCO, Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, da qual, inclusive, eu sou um dos inspetores técnicos há 21 anos. Para os animais PO na ARCO, identifica-se o número na orelha esquerda, tá? E o código de rebanho, que geralmente é 2 números e uma letra, 3 números e uma letra, que é gerado pelo sistema quando o criador torna-se sócio. E futuramente, quando o animal atingir a idade mínima, que é 8 meses, para passar pela avaliação de confirmação, aí coloca-se o sinete na orelha, que seria esse protocolo aqui. Tá? A gente tem aqui, por exemplo, 1299 é o número, 06B, que seria o código de rebanho desse criador, e o sinete da ARCO, garantindo que esse animal é um animal
que tem uma genealogia controlada. Tá? Então nós acabamos de limpar, tá? Então a gente usa aqui uma tinta líquida, mas existe uma tinta pastosa também. Usa um sistema bem moderno, que é uma escova de dente macia, tá? O número já foi montado aqui, mas eu vou evidenciar aqui. Aqui está o 01. Esses números são movimentados, você tira, né, e coloca esse número aqui. Fixa aqui no tatuador. Eu tenho como base passar uma tinta aqui também, para garantir realmente que a identificação vai ocorrer. E aí, com a mão esquerda, né, eu seguro a orelha do animal, firma bem para mim, e faço isso aqui. Perdeu a tinta, lambuzou aqui, eu paro o serviço, volto aqui, passo de novo a tinta, para garantir que realmente a identificação vai ser feita. Eu não solto a orelha, e aí a partir desse momento, eu faço esse movimento, e aí a gente tira o alicate, e aí a gente tem o número 01 registrado. Tá? Na outra orelha, a gente coloca o código de rebanho, que nesse caso aqui nós vamos entender que o código aqui da cabanha Camila, da chácara Camila, seja, por exemplo, o 88. Pega para mim o 0, pega para mim o 0. Seja o 80A. Então aqui o 0, o 8, o 0, e aí eu vou colocar a letra A. Eu poderia colocar a letra B, C, D. Digamos que se fosse um animal pior, né, a Arco gerou o 80A, o criador dessa propriedade. A gente fixa bem aqui, passa a tinta do mesmo jeito. Então nós temos o número 80 com a letra A. E como a orelha já está limpa, segura firme, tá? O animal vai reagir, tá? Cuidado de bater a cabeça no seu queixo, tá? E aí de novo, ó, fixa aqui. Não é assim, é de forma mais retilínea possível. E aí a tinta perdeu, volto lá. Tem que ter paciência, porque isso é para toda a vida. Então não adianta precipitar, segura firme. Levanta a cabeça do animal, por favor. E aí eu faço esse movimento, inclusive, para poder garantir que o número vai ficar, tá? Aí, 80A. E ainda, para finalizar, a gente fricciona aqui com a escovinha, firma bem a orelha, de um lado, o verso da orelha, e aí nós temos o animal identificado. E assim faço a anotação, né, no caderno, e depois leva para o controle a planilha, um aplicativo e assim por diante. Pode soltar o animal, por favor. O trabalho do grupo de estudo na universidade, ele pressupõe também, né, o treinamento dos alunos para que, durante o vínculo com a universidade, possa atender as propriedades rurais, mas também, depois de sair da universidade, eles possam estar aptos, com habilidade para fazer isso. Então, agora, a identificação vai ser feita, né, pela aluna Rúbia, com o auxílio da Maria Fernanda, que vai fazer a limpeza da orelha. Então, por favor, procure fazer a limpeza da orelha, conforme nós combinamos. Não precisa economizar. Esse aqui é uma solução de álcool, mas limpa direito, com vontade. E agora pronto, tá bom. Aí passou a tinta, a Rúbia vai passar a tinta no número, vai fazer o número 02, tá? Essa tinta verde em animal branco fica muito bom, tá? Isso, tá ótimo. Tá? E aí agora você, fazendo o que nós fizemos no animal anterior, segura a orelha, como se fosse uma linha de caderno, linha reta. A hora que for, já vai e não para mais. Vai. Força. Não solta a mão. Essa mão, isso vai para lá. Chega. Aí agora tira. Tá, agora dá para, né? Como tá com bastante tinta, tá o 02 registrado. Agora você pega a escova, continua segurando o verso da orelha. Não é para alisar, é para esfregar. Aí. Mais força ainda. Pronto, parabéns. Bom? Registra-se.
E é importante essa prática, né, professor? Aprender fazendo, né? Quer dizer, efetivamente colocar a mão na massa, né? Você me fez lembrar do lema das escolas agrotécnicas, que era aprender para fazer e fazer para aprender. Isso foi há 40 anos atrás, quando eu fiz escola agrotécnica em São João Evangelista, Minas Gerais, e a gente continua vendo que essa é uma verdade, né? É desenvolver as habilidades. Isso é habilidade. Como que foi o seu sentimento em fazer a primeira identificação, já que você é nova no grupo? Meu primeiro sentimento foi nervosismo, por pensar, meu Deus, eu não posso errar. Se eu errar, eu vou estar comprometendo o produtor, porque é o produto dele, é o ganha-pão dele. Então, o sentimento é um nervosismo, mas também uma gratidão imensa por estar podendo praticar, igual o professor falou, é na prática que a gente aprende. É importante ressaltar que o erro é humano, né? Esse animal é um animal 02, mas se entra um outro animal que era para ser o 02 e você é 03 e você identifica como 02 e já foi, então qual a estratégia que a gente utiliza? Coloca uma letra diferente, né, um B e anota, porque aí vai ter 02 na propriedade e vai ter o 02B. E aí você faz uma observação na sua planilha de controle, no seu caderninho, ok? Então, o erro pode ocorrer, tá? Só não deve ficar repetindo os erros. De suma importância dentro do manejo da ovinocultura a gente valorizar as instalações dos equipamentos, que deve ser o mais simples possível e funcional, né? E econômico. Por quê? Porque muitas vezes a gente depara com propriedades com ótimos animais, mas onde não existe sequer, né, um espaço, um brete, um tronco, uma balança, que são equipamentos importantes para o gerenciamento e principalmente para o bem-estar dos animais, para evitar traumas, evitar trauma dos animais, para os animais e também para quem está manejando os animais. Então as instalações têm que ser pensadas para o uso dos animais e também para o uso das pessoas que estão ali no dia a dia, até para otimizar o tempo, né? E aqui nessa propriedade a gente percebe, né, que tem o tronco, né? E aí eu peço para vocês abrir ali já para registrar a entrada dos animais, tá? E aí a gente aproveita que os animais vai estar aqui dentro da instalação, conduz os animais para cá, faça um pouquinho para lá, Maela, por favor, tá? A gente aproveita que os animais estão dentro do brete e vamos fazer a demonstração do método de FAMACH, que é um método de avaliação da condição da sanidade em relação à parasitose do animal. Dando continuidade à nossa demonstração prática da atuação do grupo de estudos de ovinos e caprinos da Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, a gente aproveita a oportunidade que nós estamos aqui na Chácara Camila para mostrar um pouco do método de FAMACH, né? E aí a Maria Fernanda, que é nossa aluna do 4º ano, juntamente com o Arthur, que é nosso aluno do 1º ano, vai fazer uma demonstração para registrar esse momento, que é uma prática que a gente faz aqui nessa propriedade durante o ano. Assim como nas outras propriedades também, o grupo de estudo atua fazendo essas observações. Com a palavra e com a prática de vocês. Então, o método FAMACH ele é uma ferramenta extremamente importante para o manejo, ainda mais quando a gente considera o controle de verminoses dentro da ovinocultura, que é algo extremamente relevante. Ele é uma ferramenta que é de fácil acesso, porque você consegue ver essa tabela na internet, por exemplo, você consegue se guiar com a coloração da mucosa do animal, que a gente consegue saber como está essa mucosa e a partir dela a gente define o nosso manejo. Então, a gente tem 5 cores de mucosa que o animal pode apresentar, e a partir da terceira a gente pode considerar que é necessária a implementação de um manejo para controle de verminoses. E então, apesar de ser uma ferramenta que demanda mão de obra, ainda mais que a gente está falando de uma estrutura dessa propriedade, não é algo difícil de se realizar, ainda mais que a gente tem esse tronco para manejo, que é extremamente importante. Então, aqui, a gente tem um animal que o Arthur vai me demonstrar como a gente faz a exposição na mucosa, para a gente poder aproveitar. Então, a gente faz a exposição na mucosa, e a partir disso a gente consegue avaliar como que está a mucosa desse animal. A gente consegue perceber que está com uma leve transição, né, que seria importante talvez fazer um protocolo de verminose nesse animal, que ele está uma leve transição do 2 para o 3, e a gente realmente considera o inferior, então a gente pode considerar que ele está com uma mucosa 3,
E a partir disso a gente faz a implementação do manejo para fazer esse controle. É importante ressaltar que a inexistência do tronco, do brete, muda de nome dependendo da propriedade, né, você não fica impedido de fazer essa prática. Você pode conter o animal, né, usando o teu corpo como barreira, e dentro da baia, dentro do aprisco, do curral, olhar um a um, e aí, claro, mais uma vez a importância dos animais estarem devidamente identificados, para fazer as anotações dos animais que serão vermifugados, porque senão perde-se o controle. Perceberam a importância, né, de identificar os animais? Então, primeiro passo da propriedade, identificar os animais para ter um controle zootécnico que garanta as outras atividades. Dentro do manejo da ovinocultura, nós acabamos de mostrar aí a avaliação do FAMACHA, mas é importante também avaliar a condição corporal, geralmente varia de 1 a 5, tá? Para você poder ir anotando todas essas observações, e isso gera informações para você fazer um manejo adequado, tá? Então, a título de demonstração, segura lá o pescoço para mim, tá? Você vem nessa região e faz uma palpação, né, um movimento no sentido para frente e para trás, sentindo, né, a intercalação das vértebras, e aí você classifica. Esses animais aqui, por exemplo, estão numa condição 2, porque chegaram de um outro estado e vão passar por um processo de confinamento. Se eu pegar esse animal aqui, chega para frente lá, João, por favor, segura aí, tá bom. É um pouquinho, esse está com um pouco mais de tecido, tá? Então a gente pode dizer que está com uns 2,5, e assim é só quem for fazer, buscar um treinamento, né, nas instituições de ensino, o Senar, as federações da agricultura de cada estado, tem cursos que ensinam todas essas práticas. E associado à avaliação de FAMACHA, condição corporal, é muito importante fazer a pesagem dos animais, principalmente com 2 objetivos. Primeiro, gerar um peso, pode abrir para pesar, gerar um peso para você fazer o acompanhamento do peso inicial, peso final, avaliando aí o ganho médio diário, que também, pode ir lá na balança e ver, que também é importante fazer a pesagem como forma de gerar informação para você fazer uma medicação, né? Fazer a dosificação para não correr o risco de aplicar uma dose maior ou uma subdose, que aliás em vermífugo principalmente, né, ocorre muito isso, a aplicação de subdose, e aí você pergunta para o produtor, foi feita a vermifugação? Foi, tá? Mas às vezes foi feita uma subdose, tá, que não vai ter o efeito real esperado. E aí o animal acaba entrando numa condição indesejável, porque não foi feita a dosagem correta. Então a pesagem ela pode auxiliar, no caso desse animal, tá? Esse animal está pesando 20 quilos, tá? 20 quilos, essa é uma balança mecânica, né? Hoje nós temos balança também digital, inclusive aqui na propriedade existe, tá? E com essa informação anota-se, ressalta-se de novo. Aqui nós estamos fazendo um trabalho de demonstração, esse rebanho chegou essa semana, foi tosqueado ontem, e então não foram identificados ainda, mas é prática do produtor, né, juntamente com o grupo de estudo, fazer toda a identificação dos animais para fazer o controle. Inclusive, quando chega no frigorífico, esses animais estão devidamente identificados para gerar o romaneio, para gerar as informações de cada indivíduo, para permitir a avaliação das carcaças. Registra-se. Dentro desse trabalho que a Expedição É Brasil está acompanhando aqui hoje, o professor Luiz Gonzaga, da Unicentro, junto com os alunos da Medicina Veterinária, nós estamos na propriedade Chácara Camila, aqui do seu Emílio. Seu Emílio, como é que o senhor tem visto aí essa participação da universidade, os alunos, ter essa prática? Já tem tempo que o senhor tem essa parceria? A Universidade de Guarapá, do curso de veterinária, sempre está conosco aqui, faz muito tempo já. O professor sempre solicita que a gente disponibilize os animais para fazer o curso para os universitários, né? Uhum. E para a gente também é muito importante, né? Para ter avaliação do que chega, o manejo. Inclusive os funcionários, sempre quando pode, eles ficam juntos, dá uma espiadinha para acompanhar, e tem aprendido muita coisa no curso quando eles vêm
administrar aqui. De toda forma, essa é uma parceria de mão dupla. De um lado, os alunos têm a oportunidade de aprendizado, e o senhor tem aproveitado também disso para estar aplicando alguma coisa aqui no dia a dia da propriedade. Perfeitamente, sempre estão aqui fazendo esses ensinamentos aqui, e sempre que dá a gente está acompanhando, né, para aprender também e colocar em aplicação no nosso dia a dia aqui. Já tem um bom tempo já que você tem feito esse trabalho? E eu creio que faz uns 4 a 5 anos que o Gonzaga sempre está por aqui. Com essa parceria aqui. Mais tempinho, ou mais, né, talvez. A oportunidade da gente ver, na prática, a extensão aqui da Unicentro, junto aos produtores da região, para fazer um tripé, ensino, pesquisa e extensão, a função da Unicentro na formação profissional e a oportunidade da extensão para atender os produtores que fazem parte desse processo. Importante também, dentro do manejo da ovinocultura, e isso a gente tem tratado dentro das propriedades que o grupo de estudo da Unicentro, da veterinária Unicentro, é a questão da seleção e aquisição de animais. A maioria dos produtores incorre no erro grave, que é comprar animais em propriedades que não têm um controle zootécnico, e aí ele não tem a informação para ver a idade, para ver o tamanho, para ver se aquele animal tem um tamanho compatível com a idade. E aí existe formas da gente estimar a idade, tá? E uma delas é avaliando a dentição dos animais. E é o que nós vamos tentar demonstrar aqui, ou melhor, nós vamos mostrar aqui para vocês, tá? Que por meio da identificação dos dentes definitivos, troca de dente de leite por dente definitivo, a gente consegue estimar a idade dos animais e aí, consequentemente, né, usando um ditado popular, você não vai comprar gato por lebre, né? Então você consegue ter uma ideia de quais são os animais do fundo, animais mais velhos, animais medianos de idade, tá? E os animais mais jovens, ou vice-versa. E aí você consegue, conhecendo um pouco da raça, saber se aqueles animais estão no desenvolvimento correto, se estão subdesenvolvidos, e aí você negocia preço em função dessa informação. Então veja a importância do produtor que está comprando animais para aumentar o teu rebanho, e a importância de nós orientarmos o produtor em relação a essa estratégia, essa ferramenta, a avaliação. Então, aqui, por exemplo, nós temos alguns animais, como é um rebanho bastante homogêneo, a maior parte dos borregos e das borregas são dentes de leite. Até os 12 meses, dente de leite. De 12 a 18, o animal muda o primeiro par, que nós também chamamos de pinças. Dos 18 aos 24, 25, vai depender muito da dieta e da raça, os animais estão ali com 4 dentes, 18 a 24. 24 a 36, 6 dentes, 36 a 48, e você vai acompanhando. A literatura mostra algumas diferenças, mas não são significativas. Você adotando esse método nas propriedades, vocês como futuros veterinários na ovinocultura, tá, você reduz muito o erro do produtor comprar um animal, por exemplo, que o vendedor diz para ele, ó, isso aqui é um animal novo, e de repente é um animal já com 4 pares de dente definitivo, um animal já de 4 anos. E depois da boca cheia, dentes de leite, tudo substituído, a gente vai acompanhando o desgaste. Isso é importante também para você, anualmente, você avaliar o teu rebanho e definir quais os animais que vão embora e quais os animais que vão ficar. É claro que à medida que você trazer os animais para a sua propriedade, o primeiro passo que você vai fazer é identificá-los. Ou às vezes você compra os animais com identificação, mas não é compatível com o seu método de identificação. Então você adota a identificação da sua propriedade, o padrão. Então nós vamos poder demonstrar aqui, pelo menos um animal aqui tem uma dentição, um ou dois tem uma dentição diferente
de dente de leite, ok? Então, agora a gente vai acompanhar a idade dela pela dentição dela. Aqui a gente percebe-se que ela possui 2 pares formados definitivamente, aqui. E como pode ver, já está perdendo um par aqui, que está molinho, que é de leite. Dando uma idade estimada entre 18 e 24 meses de idade para ela. Ou seja, esse animal está com 2 pares de dente definitivo. Já substituiu o primeiro par, são as pinças, e o segundo par são os primeiros médios. Tá? O próximo, se você avaliar esse animal daqui 6 meses, 7 meses, ela vai ter substituído o segundo par, que seria o quem? Seria os segundos médios, e lá na frente, os cantos ou extremos. Então, é uma forma de você monitorar a idade dos animais, ainda que você não tenha uma anotação sobre os animais. Ok? Importante no processo de seleção e aquisição, e também no manejo de rotina nas propriedades, seja ela de animais certificados ou não. Os animais certificados geralmente têm data de nascimento, tem tatuagem, às vezes tem tatuagem e brinco, né? O brinco para facilitar o manejo de rotina e a tatuagem para garantir que não haja perda da identificação. Sabemos que um dos problemas na ovinocultura é a questão da ocorrência de problemas podais. Podridão de casco, a conhecida como footrot. E aí, dentro das nossas práticas, nas propriedades que nós atendemos, o grupo de estudo da veterinária Unicentro, a gente sempre orienta e treina o funcionário, os cuidadores, para fazer o casqueamento e também adotar medidas complementares, como o uso do pé dilúvio. Porque fazer só o casqueamento, sem o uso de um pé dilúvio, o trabalho fica incompleto. Tá? Então, é uma oportunidade que nós temos aqui de falar da importância do casqueamento, que é feito com tesouras, ou algumas propriedades usam a lixadeira, né? No Paraná a gente tem visto muito o pessoal usar a lixadeira pequenininha. Eu, particularmente, ainda sou adepto da tesoura e do canivete. Tá? E com isso você, periodicamente, a cada 2 vezes por ano, ou às vezes 1 vez por ano, vai depender muito das condições de manejo. Animais criados solto e dorme fechado, ou animais que é 100% fechado. Animais que é 100% fechado vai demandar fazer mais vezes, depende da nutrição também e assim por diante. O importante é não deixar de fazer o casqueamento. O João está contendo um animal, ele vai deitar esse animal. O ideal seria se nós estivéssemos usando um tronco, né? E a ideia é tirar todo o excesso. Eu, com o bico da própria tesoura, eu costumo fazer essa limpeza aqui, tirar a matéria orgânica. Geralmente, a gente faz isso em um período onde os animais tiveram pelo menos 3, 4 dias de contato com a umidade do pasto, porque aí o casco vai estar macio para cortar. Em período seco é difícil de fazer, né? O que pode ser feito é, dentro do tronco, você ter já uma estrutura de pedilúvio líquido, e aí você coloca água para os animais passar, né? E aí vai amolecer o casco. E aí você entra fazendo, né, a retirada do excesso do casco. Inclusive, olha só, dá para observar, né, uma secreção que, nesse caso aqui, pode indicar o início, né, de uma podridão de casco. Tá? Às vezes, de longe, você sente o cheiro. Não é o caso aqui. Né, um cheiro de podre, putrefação, é causado pela necrose do tecido. Não é o caso aqui. Então, eu suspeitei inicialmente, mas não há ainda. Tá? E aí você faz, expondo toda a estrutura de apoio do animal, para que o animal se sinta confortável em não ter dor. Em não tendo dor, o animal vai alimentar melhor, vai desempenhar melhor. Tá? Não adianta querer tirar tudo de uma vez, né? Principalmente quando os animais nunca foram casqueados. A gente vai tirando gradativamente. Tá? E aí, num próximo casqueamento, a gente tira até igualar, deixar a almofada do casco bem nivelada. Pode-se usar uma grosa para lixar, principalmente quando é animais certificados. Animais de campo, geralmente não faz isso. Tá?
eu costumo fazer com esse sistema de quando o animal está no chão, que quando é um improviso, tá? Com uma perna eu contenho um membro posterior e com a outra eu faço, né, esse manejo aqui, ó. Então isso os cuidadores, os tratadores, eles já são treinados quando não tem essa habilidade. O nosso grupo de estudo dá esse treinamento, ou também eles podem fazer os cursos das federações de agricultura de cada estado, por meio do Senar, né, que inclusive no Paraná, a Federação da Agricultura está apoiando a Expedição B, que é quem está nos dando essa oportunidade de mostrar o trabalho da veterinária da Unicentro. Na Via Agronegócio, nossa paixão vai muito além do campo. Temos uma missão clara: transformar a ovinocultura e a caprinocultura em motores de prosperidade nas pequenas propriedades rurais. Acreditamos que cada rebanho carrega um potencial extraordinário: gerar renda, fortalecer famílias e transformar realidades. Nossa equipe é formada por especialistas que entregam soluções práticas e adaptadas ao dia a dia do produtor. Estamos presentes em cada etapa da cadeia produtiva, sempre ao lado do ovinocultor. Mais de 10 anos de estrada e 20 mil cordeiros acompanhados até o abate. O que nos move é ver o brilho no olhar de cada produtor ao conquistar resultados concretos. Se você acredita que a ovinocultura é um caminho de evolução e orgulho, venha caminhar com a gente. Bom, pessoal, a gente pode perceber que prática realmente a turma está aí afinada, né, e realmente, né, motivada a participar. Até nessa oportunidade que a gente teve aqui na propriedade, agradecer ao produtor, né, seu Emílio, que gentilmente cedeu para que a gente pudesse estar aqui, mas deu para ver que o pessoal realmente tem esse interesse. E eu queria ver exatamente um pouco dessa conversa com vocês. Essa é a dinâmica, né? Ou foi só hoje, no dia de demonstrar isso, tem sido a prática? Como é que é essa história do dia a dia de vocês e do grupo? Com vocês. Pode comentar. O dia a dia do grupo, ele é exatamente como a gente mostrou hoje. Então, todo mundo que vem na visita participa, faz ali alguma partezinha ou outra, deixa para quem nunca fez aprender, para todo mundo do grupo ter a experiência de botar em prática realmente aquilo que a gente vê em sala de aula e aprender muito mais. Sempre tem o mais tímido, né? Sempre tem aquele mais que fica ali, fica meio preocupado. Como instrutores do Senar, né, pessoal? No Senar a gente tem a avaliação, né, da participação daquele aluno que está ali, etc. Como é que vocês avaliam o grupo, né? Como é que é essa avaliação? Ou não existe uma avaliação? Ou vocês procuram incentivar que as pessoas que muitas vezes estão ali mais acanhadas, mais tímidas, passem a interagir mais com o grupo e a participar da prática? Como é que vocês fazem isso? Em reunião, sim, a gente sempre comenta, tipo assim, quem foi nessa prática, quem não foi, pra gente justamente a gente estimular, porque é um pouco, a gente gera uma insegurança, né? Nunca mexi com um animal desse porte, nunca tive contato. E então, normalmente a pessoa fica um pouco insegura. E a gente sempre dá esse empurrãozinho de mãe, né? Então, tipo assim, você consegue, se não conseguir, tenta de novo. Então, a gente se divide bastante nas práticas. É como a gente fez lá. Então, eu fiz, então pode tentar agora o João, depois vai o Arthur, depois vai a Rúbia, vai a Maiara. Então, todo mundo participa um pouco. Porque é importante ter essa convivência, se fora da caixinha, né? Sair um pouco da zona de conforto, dependendo de onde você estiver, para poder... A gente tá acostumado com desconforto, porque o mercado de trabalho é um desconforto constante. Diário, a gente sempre tem que lidar com algo que a gente não tem tanto contato, que não tem tanto interesse, e é extremamente importante ter essa diferença de convivência. Pessoal, e aí vem um detalhe, né? Que nós estamos tratando sempre uma visita à propriedade, queira ou não, nós estamos levando informação ao produtor, estamos fazendo alguma prática para o produtor. Como é que é esse processo também de supervisão? Nós temos aqui, por exemplo, nesse grupo mesmo aqui hoje, nós temos alunos em diferentes fases da graduação, né? Quer dizer, como é que é essa supervisão e esse acompanhamento para que eles possam ser assertivos naquela solução, naquela informação com o produtor? Olha, é bruto, rústico, sistemático. O método aí é assim, tem que pôr a mão na massa mesmo, claro, tem que ler, os alunos têm que serem alunos diferenciados, né, nas outras disciplinas, e essa vivência também de campo os tornam mais integrados em aprender as outras disciplinas, anatomia, fisiologia, clínica, né? Então, assim, eu
dou muita autonomia para os alunos. Ah, não, eu não vou, não, vai, pega e faz. Errar, eu costumo repetir muito. Você pode errar quantas vezes quiser aqui dentro da universidade, tá? Ou mesmo na prática de campo, que aí a gente adequa, corrige. Agora, lá fora, como profissional, se você erra, as consequências são muito maiores. Então, o processo de aprendizagem admite erro, né? E aí eu tenho estimulado o grupo a ser autônomos, né? Durante, por exemplo, não só as práticas de campo, mas igual eu citei na organização do evento, falou, se viram, né? Eu uso essa expressão, faça a logo, a arte, mas é para ligar para o secretário de Agricultura de tal município, mas eu não conheço, se vira, entra na internet, fala com a secretária, com o padre, mas eu preciso que você fale com a secretária de Agricultura para trazer pelo menos 4 ou 5 pessoas no nosso evento. E é assim que tem sido, né? Porque é a tal da atitude que nós comentamos hoje cedo, né? O conhecimento, a teoria, a maioria dos alunos na universidade adquire quando quer. Mas a habilidade que é fazer é só aqueles alunos comprometidos, que vão ao encontro. E atitude, né, essa questão do querer fazer. Então, eu os tenho como alunos, né, que querem fazer a diferença. Importante. Bom, bem, a gente tem exatamente dentro desse foco que o professor Luiz coloca aqui, a gente costuma dizer que nós temos alunos que passam pela universidade e os que vivem a universidade. Vocês estão vivendo a universidade na sua essência, não só na formação teórica, mas a oportunidade da prática. Como é que vocês veem os colegas que não participam desse grupo? Qual a razão de muitas vezes não participarem, não têm interesse, não focam, etc. Como é que vocês veem esse universo tão diverso dentro da própria universidade? Eu acho que muitos não são área de interesse deles não chegam a buscar e nem correr atrás para saber como funciona. Muitos colegas meus que eu comento que eu tô no grupo de estudos e tal, eles perguntam, têm interesse, só que eles não correm atrás, só ficam no querer, mas não correm atrás, ficam lá só esperando que caia ou que não correm atrás, sabe? Mas eu fazia uma faculdade antes de vir pra cá, eu senti uma diferença, tipo, porque lá não tinha grupo de estudo, não tinha projeto de extensão, era muito largado, assim. Quando eu vim pra cá, eu senti realmente esse choque e como isso pode me ajudar na minha vida profissional, para me tornar um melhor profissional, sabe? Para aplicar no dia a dia e aprender cada vez mais. Né? A mesma percepção de vocês? Bom, com as pessoas que eu tenho contato, pelo menos, é muito, por exemplo, assim, eu não tenho tempo, eu não tenho como ir, mas a gente dá um jeito, falta aula, igual que o professor falou, tem uma frase que o professor sempre fala, que assim, eu posso fazer, mas eu quero que vocês façam, e a gente sempre faz. E às vezes a pessoa fica, 12 horas por semana é muito tempo para dedicar para esse grupo. Mas não é tanto tempo assim, porque às vezes até falta tempo pra gente. Vocês têm tido também esse contato? Como é que vocês têm visto essa percepção de outros estudantes que não participam? Eu percebo que as pessoas têm medo de sair de uma bolha, tem medo de, eu vou sobrecarregar muito meu horário, eu não vou ter tempo para descansar, para fazer o que eu gosto. Mas muito pelo contrário, se você entra num grupo de estudo que é uma coisa que você gosta, você vai estar fazendo algo que você gosta. Por exemplo, a gente tá aqui porque a gente gosta de mexer com ovinos. Então a gente tirou um tempo da nossa manhã para estar aqui mexendo com as ovelhas, prestando assistência pro produtor, e muita gente tem esse medo. Também outra coisa que eu percebo é as picuinhas e rivalidade. Fulano tá no grupo, não vou participar por causa do fulano. As vaidades de sempre, né? Tem bastante disso. E a gente vê também, porque nós também somos clientes, né? Muitas vezes a gente tem nossos animais. Sim. E tem muito profissional sendo formado, né? O curso de veterinário a gente vê que tem muita faculdade promovendo, né, o curso de veterinário. Só que não são todos esses muitos que são que a gente tem a confiança, né? Que nós como clientes nós não gostaríamos que ele tivesse o contato com o nosso animal atuando, porque a gente ouve falar ou a gente vê, né, pelo currículo que ele não teve participação ativa dentro da faculdade quando acadêmico, né? Porque, que nem o professor disse, é o momento da gente errar, é o momento da gente aprender, não tem problema. E eu também acho que muita gente não tem receio do produtor, principalmente para vir em aula prática, né?
ele tem receio de receber uma olhada do produtor por errar, ou tem medo de fazer algum manejo errado com o animal do produtor e o produtor tá de olho, né? Então também tem muito esse medo, que a gente no grupo a gente tenta, né, promover a coragem, né, que tá tudo bem, né? E para participar do grupo, como é que funciona? Existe um processo seletivo? Tem uma fase de seleção? Quanto tempo pode permanecer no grupo? Como é que funciona isso? Então, nós fazemos um processo seletivo. A gente não tem um padrão nesse processo seletivo, porque a gente vai descobrindo alguma forma mais prática, alguma forma mais assertiva de selecionar os alunos, porque a gente gosta muito dessa parte de convidar aqueles que não conhecem, ou convidar aqueles que, como por exemplo o Arthur, que teve interesse de participar, né, que tem família com produção. Então, a nossa última seleção foi por formulário, então a gente lança o Google Forms até um certo período, o aluno se inscreve, nós fazemos uma reunião introdutória do nosso grupo, porque nem todo mundo dentro da universidade conhece a ação dos grupos de estudo, justamente por essa questão de não estar vivenciando a universidade, por estar mais morno dentro da faculdade, então não conhece as atividades. E a gente faz essa reunião introdutória e conversa com os interessados que estão no grupo. Então, pergunta, né? Tem produção? Já teve contato? Porque a gente não pode traçar isso como um limite, né? Não teve produção, não teve contato, então não é bem-vindo. Não é assim que nós funcionamos. Claro. Né? Quem não Até teve... porque o interesse é despertar aquele... Exatamente. Conhece, né? É trazer a curiosidade daqueles que justamente não conhecem. Porque a ovinocultura é uma produção em ascensão. Ela já cresceu bastante, mas ela ainda tem esse crescimento constante. Então, a gente quer que mais pessoas tenham interesse nessa ovinocultura e na caprinocultura. E é perceptível, né? A gente falou dos que não buscam nada, mas também tem aqueles lá que buscam alguma coisa só para cumprir horário, né? Só para cumprir carga horária. Então, a gente também filtra, a gente percebe aqueles que não têm interesse, que rodam vários estágios, não tem nenhum problema fazer vários estágios de áreas diferentes, né? Não tem nenhum problema. Mas é porque simplesmente quer cumprir horário, né? Quer receber uma bolsa de algum professor, de algum projeto, e não tem realmente o interesse, né, pela atividade. É importante ressaltar, Luciano, e o pessoal da expedição, que o grupo é novo, tem 5 para 6 anos agora, e aí já temos casos de alunos que ficou do primeiro ano até o 5º ano, e aí ingressou no mestrado, optou pela área da academia, ingressou no mestrado fazendo trabalho com reprodução de ovinos, no caso a Rafaela Fagan, foi para Maringá com um colega meu, o professor Fábio Luiz Bim Cavalheiro, da Gestar e Reprodução Animal, terminou o mestrado e está atuando na ovinocultura, né, e agora, essa semana passada, ela começou como docente. Então, ela deu continuidade, é um caso concreto que a gente tem recente, né, está trabalhando com reprodução, fez bastante estágio aí fora, e por falar em reprodução, é um reflexo. E por falar em reprodução, o grupo GAECO não trabalha sozinho. Nós temos a oportunidade de trabalhar com o grupo de reprodução animal, né, coordenado pela professora Carla Moura, que no momento ela é a chefe do departamento, que é um grupo que troca bastante informação também. Tá? Então, e isso vai criando uma rede, né? E, inclusive, assim, eu vejo como possibilidade deles se tornarem sócios futuramente, montar um negócio, montar uma empresa de consultoria, e aqueles que também passam pela ovinocultura, né, pelo grupo, e falam, não é isso, eu vou trabalhar com animais selvagens, vou trabalhar com gado de leite, não tem problema. O problema é viver a universidade enquanto acadêmico. Né? É a oportunidade de entender a vocação de fato, né, professor? Sim, sim. Pessoal, nós vamos caminhando para o final dessa visita aqui, mas não sem antes eu fazer aqui, né, como sempre procuro fazer, que é uma provocação, né, pelas instituições de ensino por onde passamos. O senhor, além de professor, instrutor também do Senar já por um tempo, inspetor técnico da ACO, consultor na área de ovinos e caprinos, né, e a gente tem falado da deficiência de profissionais de veterinária, zootecnia para atuar com a ovinocultura. A ovinocultura vem crescendo, existe uma demanda, né, por atividades na área de ovinocultura. Como é que o senhor vê o papel da universidade, da instituição, nessa formação de competências para atender esse mercado em crescimento? O grupo de estudo, um dos objetivos dele é esse, qualificar profissionais, né, para atuar na ovinocultura. Porque o que a gente recebe de telefonemas
de produtores de grupo de estudo no WhatsApp, eu estou precisando de um veterinário para ver uma situação aqui, ou te liga pedindo uma orientação, fala, olha, é o seguinte, busca um veterinário aí na sua região, busca um zootecnista, né? Busca aí um profissional, mas aqui na minha região não tem. O que tem aqui diz que só entende de vaca. Tá? Então, Muito comum isso. Muito comum, eu ouço demais. Então, assim, eu penso que a universidade, as universidades, de um modo geral, tem que investir mais na formação do profissional para ovinocultura e para caprinocultura, porque não dá para continuar como está. A ovinocultura, ela tem que profissionalizar, querendo ou não, por força de demanda. Né? Cada 10 frigoríficos, 11 não tem animais suficientes para cumprir as escalas de abate, se isso fosse possível, né? Mas assim, só para fazer uma analogia. Então, falta cordeiro no mercado. Falta cordeiro e falta gente para ajudar a produzir. Seja na área da reprodução, na área da clínica, da sanidade. E uma coisa que me incomoda muito, Luciano, é que a internet ela facilita, mas dificulta ao mesmo tempo. O que tem de profissionais mal qualificados vendendo ilusões nas redes sociais, tem que filtrar, né? E às vezes com milhares de seguidores, e aí você vê cada orientação, acontecendo, né? Que é mais uma desconstrução, desinformação. Então eu penso também que a universidade, ao atrair, né, estudantes da zootecnia, da veterinária, da agronomia, para a área da ovino-caprinocultura, para a cadeia produtiva, né? Que não é só a produção. Claro. É o frigorífico. Né? A Maiara, por exemplo, dentro desses resumos que vai ser publicado agora, ela fez um inventário dos frigoríficos disponíveis no Paraná. É um resumo que ela vai publicar. A Maria Fernanda fez um resumo de um estudo de caso, né? A Rúbia também. Qual foi o teu mesmo, Rúbia? Caracterização dos produtores, dos participantes do nosso primeiro Univinocap. Ela fez um mapeamento de quem veio assistir às palestras. Idade, escolaridade, é produtor, não é. O João está fazendo um trabalho. Relata, João. Eu estou fazendo sobre manejo sanitário e acompanhamento reprodutivo. Então, meu trabalho, além de fazer junto com o grupo de estudo de ovinos e caprinos, eu estou fazendo também com o grupo de reprodução. Eu estou conciliando os dois juntos para fazer esse trabalho. E o Arthur está dando continuidade ao resumo do ano passado, que foi o uso do controle zootécnico na propriedade da família dele. Né? Não é isso? Né? Eu já li os trabalhos rapidamente, então eu não memorizei todos os trabalhos, mas lembrei desses aqui. O grupo tem 12, 15 pessoas, né? Boa parte do pessoal não está aqui hoje, esses alunos hoje estão, abre aspas, matando aula, né? Mas ninguém está sabendo, só nós. Só nós, né? Eu até espero que os colegas, eu até espero que os docentes que assistiram esse vídeo tenham a compaixão e abonam a falta de vocês, né? Registra-se. A gente percebe que os temas aqui, né, que vocês estão abordando são multidisciplinares, né? Isso é muito interessante, e ao mesmo tempo complementares, né? Isso. Quer dizer, como é que vocês atuam lá dentro do grupo depois, nas apresentações, e como é que vocês estão enxergando essa complementariedade dos temas, né, que vocês estão estudando? Controle zootécnico, disponibilidade de frigoríficos, perfil do produtor, né, a questão reprodutiva, a questão sanitária, são complementares, são, né, como é que, na apresentação, como é que vocês estão captando essas informações até para usar isso no trabalho do dia a dia? Com o meu trabalho, eu consegui perceber principalmente como o GAECO conseguiu abranger assim a região, como conseguiu chamar produtores de outras regiões aqui perto de Guarapuava, né? E também da escolaridade, acadêmicos, produtores, até o que me chamou a atenção foi que durante o levantamento de dados eu percebi que tinha pessoas que não tinham nada a ver com a área. Por exemplo, tinha lá contadores, mas que são pessoas que se interessam pela área. Manifestou interesse atual. Futuros investidores. Esse raio de ação aqui do grupo, né? Existe um raio de ação limite para viabilizar isso, como é que funciona, a questão da logística, o produtor que tem o interesse em ter, né, os acadêmicos dentro da propriedade, a quem compete o quê, como é que é essa divisão de responsabilidades aí? Nós não temos essa questão da limitação geográfica, como eu disse no início, o GAECO funciona por demanda. E, pra você ter uma ideia, nós atendemos um produtor lá em Santo Antônio do Sudoeste, que é divisa, a fronteira seca com a Argentina.
é o mais distante, né? Nós vamos a São Mateus do Sul, né? Mas a maior parte dos produtores aqui no entorno por uma questão logística. Mas se surgir um produtor lá de Toledo, lá de Umuarama, e, abre aspas, ajudar a financiar o nosso deslocamento, que o grande problema das universidades, não é só da Unicentro, que a extensão, isso aqui é até difícil de dizer, que pode ferir algum sentimento, mas a universidade brasileira, de um modo geral, ela valoriza muito, muito a pesquisa, que é importante, mas ao longo de décadas a difusão esqueceu de investir na difusão. Então, nós temos muita dificuldade, né? Os meninos aí se viram como pode para ir. Vai no carro do professor, vai no carro, no Peugeot da Major, da Maria Fernanda, que às vezes está ali, mas chega. No casinho da nossa ex-aluna, a Baratinha da Brenda, que hoje está lá na Associação Paranaense, né? Está em Curitiba, que formou esse ano. Então, assim, falta investimento na extensão, e fica aí essa mensagem das universidades, do Estado, das secretarias da Agricultura, financiar bolsas. Alguns aqui têm bolsas, né? De toda sorte, a informação está na academia, né? Fazer chegar essa informação ao produtor é uma forma, inclusive, de nós mudarmos a cara da ovinocultura e da caprinocultura brasileira, né, professor? Com certeza. Se o produtor quiser fazer contato com vocês, como é que é o contato? Tem um Instagram, um telefone, como é que fica aí para a gente poder estar divulgando a quem está nos acompanhando? Instagram, então, @gaeco.unicentro. Telefone, contato, é tudo network, então só buscar algum de nós, né, nas redes sociais. A gente disponibiliza o contato de algum dos nossos membros e a gente está à disposição para atender a demanda, para atender tudo que for preciso. Então segue o link, você que está acompanhando o link aqui do grupo de estudos, para que você possa fazer contato, acesse, se inscreva, acompanhe o dia a dia, né, e se interesse para também ter a possibilidade de tê-los na propriedade. Pessoal, nós vamos caminhando para o final dessa visita. Eu queria mais uma vez agradecer imensamente a vocês a oportunidade, parabenizar pela iniciativa. Fico feliz de poder ter a oportunidade de conhecer as academias brasileiras e cada qual na sua especialidade ou na sua forma de atuar, seja na extensão, no ensino, na pesquisa ou nas três pilares, mas de alguma forma contribuindo para o fomento e desenvolvimento da ovinocultura. Parabéns aí vocês pela iniciativa, pelo projeto, pelos diversos projetos, pelo trabalho. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para quem acompanha a Expedição Bem Brasil, alguém pelo grupo, e o professor falou que pudesse deixar essa mensagem final aí. Então, acredito que a minha mensagem final é a gente valorizar a ovinocultura e a capinocultura como uma cadeia produtiva extremamente importante para produtores, para veterinários, zootecnistas e agrônomos que atuam nessa cadeia, e também para nós, alunos acadêmicos. Sabemos a importância de vivenciar a universidade para a gente ter essa experiência e essa segurança maior em atuar lá na frente como futuros veterinários, para a gente poder avançar com essa cadeia em ascensão, como diz o professor, de fazer essa difusão de tudo que nós aprendemos em questão técnica dentro da universidade e poder aplicar isso na cadeia produtiva. Professor, a minha mensagem é no sentido de que é uma satisfação muito grande enquanto professor, a gente acaba tendo essa meninada como filhos, né? E dizer que é importante as universidades criarem os grupos de estudos, mais importante que as reitorias, né, as pró-reitorias de extensão invistam, né, recursos financeiros na logística, valorizem o trabalho dos grupos de estudos, dos grupos de pesquisa também, né? A iniciativa privada que possa olhar para dentro da universidade. Se a universidade não vai atrás da iniciativa privada, né, fica a sugestão, né, vem para dentro, porque dentro das universidades existe muito tabus, né? Mas a universidade tem muita gente disposta a trabalhar, disposta a produzir, né? E às vezes a gente funciona, né, por demanda. Às vezes não dá conta de a gente abraçar todo mundo, mas vem um produtor, um investidor, fala, estou querendo desenvolver um projeto, eu ajudo com os custos, e a gente dificilmente, né, a gente vai dizer sim. Essa é a grande verdade, não é isso? Sim. Vamos dizer sim. E é isso. Bom, Universidade Estadual do Centro-Oeste, Estado do Paraná, oportunidade de conhecermos mais um trabalho da Academia Brasileira, levando ciência, tecnologia e formação profissional para o fortalecimento e desenvolvimento da ovinocultura no Brasil. Agradeço a oportunidade e você que acompanha a Expedição Bem Brasil,
nos siga no Instagram, no Facebook, para você ver essa jornada por esse estado do Paraná e outras regiões do Brasil. E o vídeo completo você já sabe, você vai assistir no canal do YouTube. Forte abraço, até a próxima visita. Avante, Ovinocultura e Caprinocultura.